Eu percebi antes mesmo de entender. Foi rápido, quase nada, mas não foi igual. Eu pisquei, e o reflexo demorou. Menos de um segundo, mas demorou. Eu fiquei parado, sem respirar. O quarto estava escuro, só a luz fraca da rua entrando pela janela. E o espelho, bem na minha frente. Eu tentei ignorar, piscar de novo. Normal, tudo normal. Mas aquela sensação não saiu. Eu me aproximei devagar. O vidro estava frio, mais frio do que deveria. Encostei a mão. E foi aí que eu senti. Não vi. Senti. Como se algo estivesse do outro lado, esperando. Eu puxei a mão rápido. Dei um passo para trás e fiquei olhando, tentando entender. Tentando convencer minha cabeça de que era só cansaço. Mas no fundo, eu já sabia. Algo não estava certo. Eu comprei o espelho 3 dias antes. Foi por impulso. Uma loja pequena, meio esquecida, no fundo de uma rua que eu nem costumava passar. Ele estava encostado na parede. Grande, antigo. A moldura escura, desgastada. Tinha marcas, como se alguém tivesse tentado raspar alguma coisa dali. O dono da loja nem quis falar muito, só disse: "Se for levar, leva hoje." Achei estranho, mas o preço estava ridiculamente baixo. Levei. Desde que coloquei no quarto, o ambiente mudou. Nada específico, só pesado. Como se o ar estivesse mais denso. E o silêncio mais alto. Na primeira noite, eu não dormi bem. Ficava acordando, sem motivo, sem barulho, só com a sensação de que eu não estava sozinho. Eu evitava olhar direto para o espelho. Não por medo, por incômodo. Era como se ele estivesse sempre presente demais. No segundo dia, começou. Pequenas coisas. Nada absurdo, mas erradas. Eu passava pelo espelho e tinha a impressão de que meu reflexo demorava meio segundo para acompanhar. Eu parei. Olhei direto. Tudo normal. Mas quando eu me afastava, a sensação voltava. Foi aí que eu pensei: algo não está certo. Na terceira noite, eu ouvi um som, baixo, seco. Toque, toque. Eu congelei. O som vinha do espelho. Eu fiquei em silêncio, esperando. Nada. Me aproximei, devagar. Cada passo parecia mais pesado. Eu encostei o ouvido no vidro e ouvi de novo, mais claro. Toque, toque, como se alguém estivesse batendo de dentro. Eu me afastei rápido, o coração acelerado, sem saber o que fazer. Eu devia ter ido embora naquele momento, mas não fui. No dia seguinte, eu tentei ignorar, mas não dava. Eu comecei a perceber algo pior. Eu não via diretamente, mas pelo canto do olho, tinha alguém ali, pequeno, parado. Eu virava rápido, nada, só eu. Mas quando eu olhava para outro lado, a sensação voltava, mais forte, mais próxima. Eu comecei a evitar o espelho completamente, mas não adiantava. Ele ainda estava lá, e eu sabia. Eu sentia. Alguém estava me observando. Foi no 6º dia que eu vi. De verdade. Não foi rápido, não foi dúvida. Eu estava parado, olhando para o espelho, e atrás de mim, no reflexo, tinha uma menina, parada, muito pálida, cabelo cobrindo parte do rosto. Ela não se mexia, não respirava, nada. Eu virei. Não tinha ninguém. Voltei para o espelho. Ela ainda estava lá, mas agora, mais perto. Eu comecei a entrar em pânico. Fiquei em silêncio, tentando pensar, tentando entender. Ela não falava, só olhava, direto para mim, sem expressão, sem emoção. Mas tinha algo no olhar, curiosidade, como se eu fosse algo novo. Eu hesitei. Dei um passo para trás, e foi aí que eu percebi. O reflexo dela não seguia a lógica do espaço. Ela não estava atrás de mim. Ela estava mais perto do que deveria. Naquela noite, os sons voltaram, mais fortes, arranhando, como unhas no vidro. Eu cobri o espelho, um pano grosso, sem deixar espaço, mas não resolveu. Os sons continuaram. E o pior,
Eu comecei a ver reflexos dela, em outros lugares, na tela do celular, na TV desligada, na janela. Não fazia sentido. O espelho estava coberto, mas ela ainda estava aqui. Eu não dormia mais. Eu só esperava, sentado, no escuro, ouvindo, sentindo. Até que, numa madrugada, eu ouvi algo diferente. Não eram batidas, era respiração, lenta, arrastada, atrás de mim. Eu não queria virar, mas eu virei, não tinha ninguém. Mas o espelho estava descoberto. Eu não lembrava de ter tirado o pano. Eu comecei a pesquisar. A loja, o espelho, a casa onde ele veio. Descobri pouco, mas suficiente. Uma menina morreu naquele quarto, anos atrás. Ninguém sabe como. Mas depois disso, coisas começaram a acontecer. Reflexos estranhos. Pessoas dizendo que viam alguém onde não havia ninguém. E então eu entendi. Ela não estava no espelho. Ela estava presa no reflexo do mundo. O espelho era só uma porta. E eu abri. Sem saber, sem querer. Eu tentei fugir, mas não adiantava. Qualquer superfície refletiva virava um caminho. E ela estava sempre lá, mais próxima, mais definida, mais real. Eu devia ter ido embora. Mas era tarde. Eu decidi quebrar o espelho. Peguei um objeto pesado, respirei fundo e bati. O vidro estilhaçou. O som ecoou. Eu fiquei parado, esperando. Silêncio. Por um segundo, eu achei que tinha acabado. Mas então, eu olhei para o chão e vi. Meu reflexo ainda estava lá, inteiro, olhando para mim, e atrás dele, ela, agora fora do espelho, no meu quarto, respirando, se movendo, sorrindo. Eu não conseguia me mexer. Meu corpo travou, meu reflexo sorriu também, mas eu não. Foi aí que eu entendi. Eu não estava mais no controle. Eu tentei correr, mas não consegui. Tudo ficou escuro, e então eu acordei. Mas não era meu quarto. Eu estava do outro lado. Eu conseguia ver tudo, o mundo, as pessoas, mas ninguém me via. Eu tentei gritar, nada. E então, eu vi. Alguém entrou no quarto, parou na frente do espelho. Era eu, mas não era. E atrás dele, ela, sorrindo. E foi aí que eu entendi. Eu ainda estou aqui, preso, esperando. E o próximo pode ser você.